Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno, e hoje nós vamos para a mãe Rússia, para a extinta União Soviética, não é mesmo, camarada Ufojak? Skavurska, PH. Camarada. Muito bem, é isso aí. Vamos falar sobre casos ufológicos ocorridos durante missões espaciais russas e soviéticas. É isso aí. Então, nesse episódio, nós damos pontapé à nossa série de episódios sobre ufologia soviética. Então, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, vocês vão conhecer melhor essa história e do Salyut 6. Corrida espacial, Laika, Operação Paperclip, comunicação visual, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Senhor Ufojak, a nossa chamada de capa aqui do episódio é o caso Salyut 6, que pelo nome me remete às missões Apollo, tiveram várias até Apollo lá, foi 11, né, que pousou na Lua, Apollo 11, não é isso? Isso, a 11, a 12, a 14, 15, 16 e 17 pousaram na Lua. Pois é, então antes da Salyut 6 vieram outras 5. Vamos começar a falar dessas missões espaciais soviéticas aí e desse, como é que eu posso dizer, desse plano espacial soviético, que na época ali estava concorrendo diretamente com os Estados Unidos para ver quem ia mandar primeiro o homem à Lua, né? Pois é, PH. Essas missões russas, elas geram muita curiosidade, né, nas pessoas e tudo. E muitos falam ali que a União Soviética estava vencendo a Guerra Fria, vencendo a corrida espacial e tudo. E daí os americanos teriam fraudado as missões lunares, né? Então eles traçam esses paralelos aí, a gente vai entender mais ou menos o que é de verdade por trás disso. Ô Jackson, antes de você começar, só te perguntar também, que muito se especula ali, muito pessoal fala, né, principalmente ali na chamada Dark Web, que com o final da Guerra Fria ali, a queda da União Soviética, os documentos secretos da KGB, que é a versão russa ali do FBI, né, da investigação do governo, do Departamento de Investigação do Governo, vazaram, e dentre esses vazamentos da KGB tinha muita coisa ufológica e segredos ali de militares e de projetos espaciais da União Soviética, né? Pois é, mas é um pouco questionável isso, sabe? Você sabe que eu foco muito nessa questão da análise de documentação de governos e tudo. E da União Soviética, antiga União Soviética, eu não vejo muita coisa, digamos assim, entre aspas, confiável, né? Lembra que tem uma filmagem de uma nave meio enterrada no solo? Sim, numa floresta com uns guardas, sim. Isso, e depois uma autópsia de parte do corpo de um alienígena e tudo. Lembro. Então essa informação, segundo consta, seria de documentos secretos da União Soviética, que teriam... Tá, mas esse documentário é de um vídeo que a gente sabe que ele é um documentário, ele é falso. Ele é falso. Então, é por isso que eu tô falando. As informações que são apresentadas, às vezes, como originadas na União Soviética, às vezes não têm um fundo de verdade, ou ela é parcialmente distorcida, ou tem informações erradas. Entendi. Fica meio nebuloso, entendeu? E eu vi isso pesquisando sobre os casos aí que a gente vai comentar hoje, inclusive. Então tá, então vambora. Então vamos lá, vamos começar. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo então. Quando acabou a Segunda Guerra, aconteceu do lado dos Estados Unidos a chamada Operação Paperclip, que pegou cientistas que eram da Alemanha nazista, levou para os Estados Unidos e empregou lá na NASA, no desenvolvimento de mísseis balísticos e tudo mais. A União Soviética também fez isso, levou cientistas alemães que eles capturaram lá para a União Soviética e eles desenvolveram a bomba atômica soviética, desenvolveram foguetes para o lado soviético e toda essa tecnologia que eles tinham, né? E aí então começou a Guerra Fria ali por volta de 1947, 48 e a corrida espacial foi um dos frontes dessa guerra, digamos assim. Os dois países ali disputando quem era o melhor na exploração espacial. E geralmente se fala que a União Soviética começou ganhando a corrida espacial e aí os americanos, segundo alguns, teriam inventado aí dos astronautas à Lua para ganhar a corrida espacial. Mas aí existem alguns aspectos importantes que convém a gente saber, até para a gente entender melhor como aconteceu.
Quando os americanos desenvolveram a bomba atômica, isso foi lá em 44, 45. Os soviéticos desenvolveram isso em 47, desenvolveram depois. Então os americanos, eles conseguiram os melhores cientistas da Alemanha, e eles tinham já essa tecnologia da bomba atômica, e eles conseguiram reduzir o tamanho da bomba atômica, eles aumentaram a eficiência dela. Então um objeto menor tinha o mesmo efeito de um objeto maior, eles conseguiram reduzir o tamanho, mas mantendo a potência da bomba atômica. Então, quando eles desenvolveram os foguetes para mandar essas bombas, o foguete não precisava ser tão potente. Então era um foguete menor que carregava a carga necessária, que era o da bomba atômica. Os soviéticos, eles fizeram uma bomba que era mais atrasada, digamos assim. Ela era maior com uma potência menor. Então a carga de urânio que eles carregavam na bomba atômica era bem maior. Eram técnicas diferentes. Acho que a dos Estados Unidos era de fissão de átomo, e a da Rússia, que eles estavam desenvolvendo na União Soviética, era de água pesada. Isso. E aí então eles precisavam de foguetes mais potentes, né, para mandar isso para os alvos, né? E aí, quando começou a corrida espacial, começaram a mandar os primeiros satélites e tudo, eles estavam usando os mísseis usados para mandar bomba atômica. Então, por isso que os soviéticos tinham uma tecnologia melhor de foguetes, que permitiu, né, os primeiros ganhos aí na corrida espacial. Então, o primeiro satélite que foi mandado foi soviético. Eles mandaram para o espaço em 4 de outubro de 1957. E era uma pequena bola de 58 centímetros de diâmetro, pesando 83 quilos, né? E ela ficou ali orbitando a Terra por 22 dias, mandando sinal de rádio. Qualquer rádio amador na Terra conseguia captar esse sinal. Era o famoso Sputnik, né? É, o Sputnik. E aí a bateria acabou e esse satélite caiu na Terra 6 meses depois e se destruiu. Aí, um mês depois do lançamento do primeiro satélite, o primeiro foi lançado em 4 de outubro de 57. Em 3 de novembro de 57, a União Soviética lançou o segundo satélite, o Sputnik 2. E nesse satélite ele mandou a cadelinha Laika, né? O dó. Que, infelizmente, acabou morrendo lá por aquecimento da cápsula, né? E aí, o pessoal em terra da União Soviética começou a monitorar o andamento da cápsula, onde ela estava, onde estava passando, os dados que estavam sendo transmitidos de dentro da cápsula também. E outras pessoas, cientistas do mundo inteiro, também monitoravam de acordo com as possibilidades, né? E aí teve um astrônomo da Venezuela chamado Luiz Corrales, que estava monitorando a cápsula, Sputnik 2, e a Sputnik ia passar por cima da Venezuela. Então ele preparou todo o equipamento para fazer fotografia da passagem do Sputnik. E aí o que ele documentou? Ele viu e documentou a passagem de um outro objeto luminoso que veio se aproximando do Sputnik, fez um voo paralelo e depois se afastou da Sputnik 2. Então ele registrou a presença de um UFO, de um OVNI, acompanhando a cápsula espacial. Volta pra mim, Jackson. Isso foi que ano? 1957. Não tinha drone, não tinha balão meteorológico, helicóptero, avião voando, não tinha nada disso, né? Nada disso, não tinha como, né? 1957, cara, não tinha como, não tinha essas paradas. Aí não tinha lixo espacial também, né? Pois é, não tinha começado nada ainda. Pois é, então, vai explicar como, né? Pois é, e aqui só me tira uma dúvida. No nosso episódio lá de A Crise dos Drovnes, nós falamos de um vídeo da NASA, que a NASA estava fazendo a transmissão ao vivo, e aparece uma luz ali no enquadramento que estava sendo exibido ao vivo, e a NASA corta a transmissão. Eu postei lá no Instagram esse vídeo, deixei ele lá para todo mundo ver, e veio ouvintes lá fazendo comentários lá no Instagram, que eu vim seco ver a nave e é só mais uma luzinha, você não prova nada. Eu gostaria que você me explicasse uma coisa. A gente tá no espaço. No espaço não é comum ter luzinhas zanzando igual a gente vê no nosso céu aqui, né? Lá, se tem uma coisa anômala lá refletindo uma luz, é uma coisa que representa uma ameaça à estação especial aos astronautas que estão em missão ali. Eu tô certo ou estou errado? Tá certíssimo. A ISS, por exemplo, e qualquer estação espacial, ela é monitorada a partir da Terra, assim como existem sistemas de rastreamento de todos os satélites que estão em órbita, inclusive os secretos, inclusive de adversários, né? Eles sabem aonde estão esses satélites. E aí a ISS ela tem uma margem de segurança, ela fica a 300 km do satélite mais próximo. Então, se qualquer satélite, porventura, vai passar próximo da ISS, eles já aumentam ou diminuem a altitude da ISS para garantir essa margem de segurança de 300 km. E aí você vê aquele negócio passando ali perto da ISS, ele estava muito perto, não estava longe não, estava muito perto. Então você vê que, ou o pessoal das agências espaciais estão bobeando muito, ou aquilo ali fugiu do controle do pessoal, né?
É igual eu comentei com esse ouvinte também que fez esse comentário lá, que é só uma luzinha. Eu falei com ele que se fosse realmente uma luzinha, uma coisa facilmente explicável, não fazia sentido a NASA cortar a transmissão ali na hora, abruptamente, justo na hora que o objeto tá passando na tela, né? Pois é. Quando é algo natural, eles mantêm a filmagem, né? E quando é um OVNI, quando não é não identificado, aí eles cortam, né? Aí você já vê a diferença de tratamento dos temas, né? Pois é. Desculpa te interromper, foi só pra tirar essa dúvida mesmo, porque é uma dúvida comum. Até eu fiquei na dúvida mesmo se de repente um espaço onde poderia pegar alguma coisa, mas não, né? Não dá. Ali não tem como. Não tem como explicar aquele negócio ali, não. Não tem. Então pronto. Então voltando ao nosso caso ali, que o cara tava fotografando o Sputnik 2 ali, com a Laika mortinha lá dentro, coitada. E ele pegou alguma coisa junto. Pois é, e aí registrou esse objeto. Só que olha só, PH, eu vejo esse comentário sobre o Luiz Corrales e os registros aí que ele teria feito, mas eu vasculhei a internet e não encontrei nem foto do Luiz Corrales, embora encontre citações a ele, e nem a foto que ele teria feito, né, desses objetos aí. Coisa, no mínimo, suspeito, né? Fica um pouco suspeito esse registro aí. É possível que esse registro exista em algum boletim, algum livro ufológico, alguma coisa assim, documentando, um material da época documentando isso. Certamente eles iriam divulgar isso na época, mas é curioso que não esteja na internet ainda. Agora, paralelo aí, PH. Você sabe que tem muito material ufológico hoje que só está na internet porque teve um cidadão de um site chamado Fenômeno que colocou, né? Sim, eu sei disso. Então, nós sabemos disso. Depende de outras pessoas, que nem esse cara aí, escanear material antigo e jogar na internet, né? Se não for esse pessoal, esse material não aparece. Pois é. Inclusive, Jackson, já que você tocou no Fenômeno aí e tudo mais, só queria aproveitar o momento aqui só pra agradecer todo mundo lá que no Natal, no seu aniversário lá, deu uma força, mandou uma grana pra gente, ajudou o Fenômeno, conseguimos resolver o problema lá, então muito obrigado a todo mundo que deu essa força pra gente. Tamo junto mesmo. Muito obrigado mesmo, porque isso ajuda a manter esse projeto, né? E é um projeto caro, porque o site é imenso, né? Muita informação que tem lá. E para ser bem sincero, pegar aquela informação, acho que é 1% do que eu queria colocar realmente lá de informação, né? Porque você viu todas as listas de livros que eu tenho aqui, eu não processei nem 5% ainda do material, né? Eu sei disso. Inclusive, quando a gente começou a discutir ali um jeito de colocar o site no ar de novo, a minha sugestão pra você foi: começa a tirar documento que tá sobrando, sacou? Se tem muita coisa extra de determinado caso, tira e depois cria uma área exclusiva pra quem ajudar. Não sei, mas tinha que reduzir. E você foi bem claro comigo que reduzir era impossível. Você não ia fazer isso. Pois é. Reduzir tira a qualidade do site, né? Que ali é material de pesquisador também, né? É pra todo mundo, na verdade. É pro entusiasta que gosta do tema, tem espaço para aquele que está conhecendo agora o tema, tem um espaço para o ufólogo, para o militar, tem um espaço para o cientista. Então ele abrange todos os grupos aí relacionados à ufologia. Exatamente. Bora, chega de enrolação, bora, vamos lá falar dos russos. Bora lá então. Então, depois da Sputnik 2, veio a Sputnik 3 em 15 de maio de 58. Aparentemente não teve avistamentos nessa missão. E depois veio a Sputnik 4, que foi lançado ao espaço em 15 de maio de 1960. E essa missão ela é interessante porque eles criaram uma cabine para uma pessoa, né, o que seria um astronauta, e colocaram ali um manequim de tamanho humano para fazer diversos testes ali de ergonomia, anatomia e tudo mais. E testes de comunicação também, eles gravaram voz e o gravador tocava lá na nave e transmitia para o pessoal em terra, né, para eles fazerem teste de comunicação. E nessa missão ocorreu também a aparição de objetos espaciais não identificados, acompanhando o voo espacial. No 6º dia da missão ali, 4 objetos de origem desconhecida, não se sabe de onde vieram, o que eram aquilo, se aproximaram da cápsula e acompanharam o voo da Sputnik 4 ali durante algum tempo. E aí curioso que com a aproximação desses objetos, o sistema de navegação da cápsula começou a dar pane, começou a dar problema. E aí gerou alguns defeitos lá no sistema de controle, e aí eles colocaram a Sputnik numa órbita um pouquinho mais alta do que deveria, né? E aí essa missão tinha um prazo para acabar, e esse prazo se estendeu e ficou no espaço ali até 5 de setembro de 1962. E a partir dessa missão, outros casos começaram a acontecer, começou a se tornar mais comum a presença de OVNIs. A Sputnik 5, por exemplo, ela
ela repetiu o mesmo tipo de experiência que foi feito com a Laika, só que dessa vez os cachorros voltaram com vida, né? Ela levou 2 cachorros, a Belka e a Estrelka, 40 camundongos, 2 ratos e diversas plantas. E aí você vê, aí é curioso, olha só. Outro dia teve um cidadão, possivelmente um terraplanista, ele veio e falou, pô, mas essas missões é tudo a mesma coisa, nunca muda, é a mesma coisa, eles não aprendem nada com as missões, a missão seguinte é exatamente a mesma coisa, não evolui e tal. Aí você vê que o cara não entende nada pra estar falando isso. Pois é, você vê, teve a primeira missão lá, foi um satélite, depois a segunda foi um ser vivo, agora essa missão aqui já é 2 cães, ratos, insetos e plantas, eles conseguiram trazer de volta. Então, tanto no lado dos americanos, quanto nos soviéticos, russos e agora nos chineses e todas as nações que estão chegando ao espaço, elas lançam uma missão espacial e o resultado daquela missão espacial é agregado já na missão seguinte, para melhorias. Tem gente que fala também, missão espacial é um desperdício de dinheiro, né? Não é não. Cada missão dessa, por exemplo, foi necessário desenvolver novos elementos, novos componentes, novas substâncias. E isso acaba vindo pra gente, né? Pra gente usar no dia a dia. Pra você ter uma ideia, o programa Apollo, que colocou astronautas na Lua, gerou mais de 30 mil produtos, tecnologias, ferramentas, confortos e benefícios que a gente usa todo dia. O óculos de sol que você usa no verão, por exemplo, tem filtro UVA e UVB, que foi desenvolvido no programa Apollo. Papinha de bebê, material de isolamento térmico. Quando uma pessoa sofre acidente, sabe aquela manta metalizada que eles colocam por cima para manter aquecido? É manta térmica. Foi desenvolvido pro programa Apollo. Então, os benefícios vêm para as pessoas, né? Só que as pessoas não sabem. Então, nessa missão aí da Sputnik, eles fizeram a mesma coisa. Foram agregando esses conhecimentos para melhorar o programa e permitir que a missão seguinte pudesse dar um passo a mais. E aí, então, a missão seguinte ocorreu em 12 de abril de 1961. E nessa missão, decolou o Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir ao espaço a bordo de uma nave feita por terrestres. Tem que deixar isso bem claro, né, PH? Porque se a gente for vendo as informações ufológicas, tem bastante gente que foi ao espaço por outros meios, né? Sim! Ô Jackson, eu vou interromper você novamente aqui para me abrir um pequeno parênteses que quando você estava contando aqui que nas missões teve acompanhamento de OVNIs e tal. Sempre que tem uma missão espacial, que o homem está no espaço, seja em estação espacial, ou nas missões Apollo, ou nas missões Sputnik, os OVNIs aparecem e ficam ali observando, ou passam próximo e tudo. Eu não acho que a gente vai pro espaço e eles saem de onde eles estiverem na outra galáxia, no planeta deles, e venham correndo aqui para ver. Não. Se eles conseguem essa aproximação logo que a gente chega no espaço, para mim, é um sinal muito claro que eles estão bem próximos aqui em algum lugar. Estão muito bem próximos e acompanhando a evolução, né? Sabendo, exatamente, cara. Eles conseguem ver. Em tal época, eu vou estar lá observando. Pois é, porque é muito rápido. Você lançou uma missão, logo que ela entra em órbita, passa um pouquinho, já tem alguma luz, alguma coisa estranha ali. De onde que eles vêm? Pois é. É, meu amigo. Curioso. Sim. E o primeiro astronauta, cosmonauta no caso, né? Os soviéticos, quem vai ao espaço pela União Soviética ou pelos russos é chamado de cosmonauta, né? Os americanos astronauta e os chineses taikonauta. No caso, o primeiro cosmonauta, no caso o Yuri Gagarin, ele relatou que tinha um objeto luminoso perto da cápsula dele. E aí, na missão seguinte, foi o German Titov. Foi lançado em 6 de agosto de 61, pela Vostok 2. E aí ele tinha uma câmera mostrando o interior da cápsula, né, mostrando ele, filmando ele, e tinha ali gravadores de fita magnética, sistemas de telemetria, sistemas de controle. Ele deu 17 voltas ao redor da Terra, e foi bem maior que a missão do Gagarin. E ali também foram coletadas informações para a medicina espacial, para avaliar o andamento do corpo humano nas missões espaciais. E aí, quando ele voltava para a Terra, aconteceu um probleminha na cápsula. Se você olhar as naves soviéticas daquele período, você vê que é como se fosse um cone com uma bola na ponta. Essa bola é onde ficava o astronauta. E quando acabava a missão, essa bola se soltava desse cone e só a bola retornava para a Terra. E aí, nessa missão, deu um problema nessa separação da bola com o cone, né? Quase que ele morreu ali nessa operação. E depois ele voltou para a Terra, conseguiu reentrar e tudo. E depois ele relatou que ele viu objetos luminosos seguindo a cápsula dele no espaço. E aí, em 11 de agosto de 1962, a União Soviética lançou mais uma missão espacial, a Vostok 3. E no dia seguinte ele mandou a Vostok 4.
Então eram 2 cápsulas, e as 2 cápsulas deveriam manter comunicação uma com a outra no espaço. Deveriam voar mais ou menos perto, mas não muito, e que permitisse a comunicação, a troca de informações. E aí é curioso que o astronauta da Vostok 4, o astronauta Pavel Popovich, ele relatou que estavam surgindo pequenos objetos luminosos que estavam se aproximando da Vostok 4, onde ele estava, e no mesmo momento começou a dar problema no sistema de suporte de vida, que é o sistema que mantém a oxigenação na cápsula e tudo, temperatura adequada, e aí ele relatou que está dando problema. E aí, então, em resposta a isso, o controle mandou ele retornar para a Terra, em função desse problema que estava aparecendo no mesmo momento em que surgiu aqueles objetos. E a outra cápsula também, ela antecipou o retorno da missão e voltou para a Terra. No ano seguinte, em junho de 63, foi lançada a Vostok 6, a Vostok 5 e a Vostok 6. A Vostok 5 foi em 14 de junho e em 16 de junho foi a Vostok 6. E nessa missão tinha a cosmonauta Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir ao espaço, né? E aí é interessante que a Vostok 5, o outro astronauta, o Valery Bykovsky, ele informou ao controle que ele estava vendo um objeto sólido de formato ovalado e de origem desconhecida, que se aproximou da cápsula e começou a dar problema dentro da cápsula, com interferência eletromagnética, problemas diversos ali, e aí por isso, então, o Centro Espacial lá da Rússia também encerrou a missão dos dois, né? A da Vostok 5 alegando que era uma interferência eletromagnética de origem solar, e da Valentina dizendo porque ela era indisciplinada e não respondia à comunicação. A desculpa que o povo dá, ele socorro. Foi uma desculpa meio fajuta nesse caso. E aí, no ano seguinte, 1964, aconteceram 2 missões. A primeira, a Voskhod 1, ela foi com 3 astronautas. Era a primeira vez que ocorria um voo assim, onde tinha mais de um astronauta, porque as primeiras era só um astronauta ou um cosmonauta, né? E esse foi a primeira vez que 3 pessoas foram para o espaço ao mesmo tempo, na mesma nave. Então, esse foi com a Voskhod 1 em 12 de outubro. Depois, eles mandaram a Voskhod 2 em 18 de março de 1965, com 2 astronautas, e nessa missão, o Alexei Leonov deveria sair fora da cápsula e fazer a primeira caminhada espacial. E ele saiu, fez a caminhada, mas na hora de voltar, o traje dele estava inflado e ele não conseguia entrar na cápsula. Então ele teve que furar o traje dele para sair um pouco de ar e diminuir um pouquinho a pressão para ele poder entrar. Mas também quase morreu, né? Nesse processo aí. Solução tipo de filme, né? O cara faz o furinho assim, vai... Caramba! É que nem o Perdido em Marte, né? Ele faz o furo no dedo, assim. Faz um furo, né? Esqueci o nome dele. Eu sempre lembro do nome do astronauta e agora esqueci de novo. Agora... Lembra que a gente comentou que a União Soviética, então, foi pioneira em vários feitos, né? Então ela colocou o primeiro satélite, o primeiro ser vivo, a primeira missão com mais de um astronauta, o primeiro voo em conjunto, a primeira mulher. Então foram vários feitos aí que a União Soviética conseguiu antes dos americanos. Quando ocorreu a missão da Voskhod 2, o chefe do programa espacial soviético morreu. Morreu ou foi morrido? Morreu. Porque ele era, ele era o chefão do programa e ele que dizia, vamos fazer tal coisa. E aí acontecia a missão, e essa missão era algo pioneiro, né, comparado com a dos americanos. E então ele tinha toda uma proteção enorme ali em torno dele, e ele era um herói da União Soviética por causa disso. Só que ele morreu, ele tinha câncer e acabou morrendo, e colocaram uma pessoa que não tinha a mesma habilidade. Então ele não tinha essa visão empreendedora do primeiro, né? E aí nesse processo aí de mudança de autoridade lá, o novo líder do programa espacial começou a cancelar um monte de projetos. Os soviéticos já tinham um programa em desenvolvimento, né, para colocar um cosmonauta na Lua, e ele mandou cancelar. Ele cancelou vários outros programas também, e nessa de cancelar os programas e reavaliar tudo, os americanos passaram na frente. E aí, depois veio o Gemini, veio o Apollo. Quando começou o programa Apollo, primeiras missões ali em 67, 68, eles já estavam ganhando dos soviéticos, né? Então, esse papinho de que os americanos inventaram aí a Lua só para ganhar dos soviéticos já cai por terra, né? Se avaliar a história. Se eles não tivessem esse contratempo desse cara ter morrido e tal, provavelmente ele tivesse chegado antes, né? Provavelmente sim. Muito possivelmente sim. Bom, então vamos lá, senhor Fudjek. Vamos partir pro Salyut 6, que pra mim é uma das histórias de avistamento mais legais que eu encontrei na internet.
está ouvindo. Acredite, se quiser. Senhor Jack, vamos lá. Salyut 6. Por favor, todos os detalhes. Muito bem. Então, no caso da Salyut, como se falou lá no começo, né? A Salyut 6 significa que houve outras 5 antes, né? A Salyut é parte de um programa. Foram 7 Salyuts, foi até a Salyut 7. E a Salyut era uma série de estações espaciais que eram lançadas pela União Soviética. A primeira foi lançada em 1971 e a última, ela saiu de órbita em 1991. Então foi um longo tempo aí de trabalhos, né, a partir da Salyut. E essas estações, elas eram simples, né, se você for observar, né, ela era um único módulo, era como se fosse o corpo de um foguete, digamos assim, a forma de um foguete, digamos, né, com painéis que depois eram estendidos para gerar energia elétrica, e não era que nem a ISS, né, que foram vários lançamentos, daí tinha que montar em órbita e tudo, não, ali ela já ia para o espaço pronto. Foram então 7 estações, e em cada uma dessas estações havia um grupo de astronautas que ia se revezando, então eles ficavam lá, no mínimo 2 meses ali na estação trabalhando, depois vinha uma nova leva de astronautas e aqueles que estavam lá desciam para a Terra. E nesse meio tempo, outras missões iam para lá para levar equipamento, levar mantimentos, até para treino, né, das missões e tudo, treino de acoplamento e tudo. Então sempre tinha, quase todo mês tinha alguma nave acoplando lá. E aí então na Salyut 6, a Salyut a 6 ela foi lançada em 1977 e ficou no espaço até 1982. E foi visitada por 5 grupos de longa estadia, grupos que ficavam ali no mínimo 2 meses. Algumas ficavam mais, né? Mas cada tripulação ficava no mínimo 2 meses. E também foram para lá 11 grupos de curta estadia, missões que duravam aí 10 dias e depois o astronauta voltava, né? E esse caso, então, ele envolveu 2 astronautas chamados Vladimir Kovalyonok e Viktor Savinik, que foram para a estação em 6 de março de 1981 e deveriam ficar lá até 26 de maio de 1981. Então, quase 3 meses de permanência no espaço. Quando chegou no dia 14 de maio, o Vladimir Kovalyonok ele estava fazendo alguns experimentos perto da vigia, né, da janelinha da cápsula, e de repente ele viu que havia um objeto redondo aparecendo distante da cápsula, cerca de 1 quilômetro de distância da estação. Ele alertou o Viktor Savinik e aí eles começaram a observar o objeto. O Vladimir Kovalyonok pegou uma filmadora e fez uma filmagem de aproximadamente 45 minutos desse objeto. Peraí, calma. Esse vídeo existe? Ele está disponível? Esse vídeo existe e algumas pessoas já conseguiram ver esse vídeo, mas ele ainda é secreto. Ele nunca foi liberado publicamente, digamos assim. Você já viu? Eu queria ter visto, mas eu conheço alguém que viu. Pessoalmente, inclusive. Eu conheço. É mesmo? Sabe o Giorgio Bon Giovanni? Já falamos dele em outras ocasiões. Sim. Estigmatizado. Então, ele foi para a Rússia e conversou com vários astronautas, inclusive a dupla dessa missão. E mostraram o vídeo para ele. Eita, tá. Continua. E aí, então, ele filmou, o Vladimir Kovalyonok filmou essa nave por cerca de 45 minutos. E calculou que esse objeto teria em torno de 8 metros de comprimento, metade do tamanho da Salyut 6. A Salyut tinha em torno de 16, 17 metros, e esse objeto teria em torno de 8 metros. E aí ele pegou um binóculo de longo alcance e apontou para esse objeto, e ele viu que havia pequenas janelinhas na estrutura do objeto, várias janelinhas circundando o objeto. E esse objeto ficou lá por várias e várias horas. Aí, terminou o dia, eles foram dormir. No dia seguinte, quando eles acordaram, eles perceberam que esse objeto estava a 100 metros de distância da estação. E aí eles puderam ver maiores detalhes, né? Não havia sinal de propulsor, não havia aqueles retrofoguetes, né, que faz manobra das cápsulas, não havia nada que pudesse indicar a forma como a nave se deslocava. Depois eles puderam calcular, contar a quantidade de janelas que tinha nesse objeto, em torno de 24, divididas em 3 níveis. As do centro eram um pouquinho maiores e as de cima e abaixo eram um pouquinho menores. E eles puderam ver que nessas janelinhas, dava para ver a parte de dentro do objeto, e havia 3 figuras humanoides que usavam capacetes. Era como um traje de mergulhador, segundo eles. Mas a máscara, ela mostrava todo o rosto. Era como se fosse um vidro, né, cobrindo o rosto, mas você conseguia ver o rosto.
Cara, você tá no espaço e viu a nave cheia de selamentos, ainda tem que ficar tipo mais 2 meses lá, você tá louco. Pois é. E aí eles viram que esses seres tinham sobrancelhas grandes, narizes retos e grandes olhos azuis, mas não apresentavam emoção. Isso é uma coisa que a gente vê em vários relatos ufológicos, né? Seres que não demonstram emoção. E aí eles começaram a ter uma espécie de comunicação com esses seres. O Vladimir, ele pegou um mapa do céu, né, mostrando as constelações, as estrelas e tudo, e mostrou, colocou na vigia da cápsula e mostrou para os seres. Os seres olharam aquilo, observaram e também pegaram um mapa e mostraram para eles. Esse mapa deles aparentemente era mais preciso e mais detalhado. E aí eles apontaram para o sistema solar na galáxia, né? Ô Jackson, você estava tão perto que eles conseguiam ver detalhes do mapa um do outro pela janela. Pois é. E ele tinha o binóculo também, né, para ajudar, né? Ah tá, sim. Aqueles binóculos assim? grandes mesmo, né? Então ele conseguia ver os detalhes com muita qualidade. E aí então, quando esses seres mostraram um mapa, o Vladimir fez um sinal de positivo com a mão, né? E os seres também responderam com um sinal de positivo. E aí, curiosamente, a nave deles começou a se afastar e se aproximar da cápsula dos astronautas. E fez isso, né? Se afastando, se aproximando por aproximadamente 6 vezes. E aí o Kovalenok, então ele pegou uma lanterna potente e piscou em direção à nave dos aliens, né? Através de código Morse, ele criou a frase mais ou menos assim: cosmonautas soviéticos saúdam visitantes da Terra. Escreveu em russo. Aparentemente não houve uma resposta. Depois ele fez a mesma comunicação em inglês e perguntou se eles estavam entendendo. E também não houve resposta. E aí ele mandou um código binário. Colocou lá 101, 101. E em seguida os seres transmitiram uma sequência de sinais que era a base de logaritmos neperianos, que eram usados ali nos computadores de bordo da estação. Então, de alguma forma, esses seres estavam monitorando como que era ali dentro, né? O que eles usavam, o que eles tinham em termos de tecnologia, né? Para poder fazer algo assim. Pois é, quer dizer, então que eles sabiam o sistema que eles usavam na nave. Eles já estavam tão familiarizados com aquilo que quando eles mandaram esse sinal com aquela programação, eles já sabiam do que se tratava. Sim, curioso isso, né? A gente cai naquela hipótese, Jackson, que nossa tecnologia pode ser derivada da tecnologia deles, né? Pois é, alguma semelhança tem, né? Geram as desconfianças. Aí no dia seguinte, quando eles acordaram de novo, eles viram que esse objeto estava na mesma posição, mas os seres estavam do lado de fora da nave, com a mesma roupa que eles usavam dentro do aparelho. Aquela espécie de traje de mergulho, né? E aí então os cosmonautas entraram em contato com o centro de controle e pediram permissão para sair da estação, mas o controle deu uma resposta curta e grossa: Niet, não. Cara, você tem que ser muito corajoso para pedir. Putz, tem ET do lado de fora da minha nave, eu posso sair da nave para encontrar com ele? Você tá maluco? Pois é. Então a ordem que foi dada é para observar apenas de dentro, mas não deveriam sair para ter contato, né? E aí, então, depois de um tempo, esses seres voltaram para a nave e a nave partiu, deixando eles lá na estação, né? Agora, curioso é que poucos dias depois, bem poucos na verdade, chegou 2 outros astronautas à estação, o Leonid Popov e o Dmitry Prunariu. E eles chegaram na estação e tudo para fazer alguns estudos e fizeram fotografias junto com os astronautas que estavam lá. E aí, se você olha na parede da estação, tem o desenho de um rosto, aparentemente oriental, com olhos grandes, exatamente a descrição que eles fizeram desses seres que apareceram lá nessa nave. Tipo um retrato falado que eles fizeram ali e colocaram lá. Retrato falado, exatamente. Tem essa foto, Jackson, que mostra esse desenho? Tenho. Você, por favor, me manda que essa aí vai pro Instagram pro pessoal ver. Com certeza. Agora, curioso pegar, como eu te falei antes, as informações russas, soviéticas, elas são, assim, um pouco complicadas de se confirmar. Pelo seguinte, tem um ufólogo chamado Philip Mantle. Ele escreveu um livro, que inclusive está aqui na minha mão, chamado UFOs na Rússia. E nesse livro ele fala que essa missão envolvida foi a Salyut 7 e não a Salyut 6. E eu já pesquisei na internet também e algumas fontes falam que é a Salyut 7. Mas no caso, eu pesquisei depois a carreira dos 2 astronautas envolvidos e eles não foram para a estação Salyut 7, eles ficaram só na missão 6. Então elimina a possibilidade de envolvimento na Salyut 7, né? Ainda dentro dessa questão de informação que não se confirma, essa foto que a gente estava comentando, ela está numa revista UFO, uma das primeiras revistas UFO que tem, a revista UFO número 8.
E eu vasculhei a internet de cabo a rabo e eu não encontro essa foto. Eu achei várias outras fotos dessas missões, mas essa foto em específico eu não encontro na internet. Mas a UFO tem. Ah, na UFO tem, tá publicado. Nós vamos dar um jeitinho de colocar lá no Instagram pro pessoal ver. Uhum. Eu já tenho escaneado, já tenho ela aqui, eu te passo depois. Beleza. Mas fica esse questionamento, né? Por que essa foto não é disponível? Por que ela não aparece nos arquivos de missão? E sendo que a foto existe, você reconhece os astronautas lá, você vê, você consegue identificar eles. E você vê claramente que era na estação. Você consegue ver todos os detalhes, a foto é muito nítida. E aí também a questão da data, né? Se foi na Salyut 6, Salyut 7, a data, tem algumas fontes que falam que é em 18 de março, então existem algumas contradições. Mas dentro do que eu apurei, foi exatamente em 14, 15 e 16 de maio, e envolveu a Salyut 6 realmente. Ô Jackson, você fala que tem divergência de informações, que um fala isso, que outro fala aquilo. Como que esse caso ficou conhecido? Como que ele ganhou notoriedade? Vazou alguma coisa ali, igual eu falei quando teve a queda do Muro de Berlim e acabou a União Soviética? Ou os próprios astronautas que estavam envolvidos ali divulgaram isso? Algumas informações vazaram, né? Vazaram para cientistas da União Soviética, vazaram para ufólogos e essa informação acabou vazando para o mundo, né? Foi publicada em algumas revistas internacionais e aí a história acabou se espalhando, né? Eles voltaram em 26 de maio de 81 e em 18 de junho eles foram convocados no Gosplan, que é um departamento lá do governo soviético, e ali fizeram uma reunião extraordinária. Havia várias autoridades soviéticas, havia ufólogos do governo e cosmonautas. E ali então eles mostraram as filmagens, fizeram os relatórios, né, descreveram toda a situação e depois o caso ali foi rotulado como secreto pelo governo da União Soviética. Cara, eu adoro esses casos da União Soviética, esses casos antigos lá da Rússia, porque é tanta coisa envolvida ali, eles eram tão fechados que deve ter muita coisa ali que a gente nem imagina. Então, voltaremos a falar de ufologia soviética em breve, hein? É isso aí, tem muita coisa boa lá, né, em termos de ufologia. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Este foi o primeiro episódio sobre esses casos ufológicos da mãe Rússia. Tem muita história legal lá, muita história. Nós vamos voltar em breve aí com mais casos de lá, podem cobrar a gente. Eu vou deixar na descrição do episódio o link lá do canal Fenômeno com o vídeo que o Jackson fez desse caso. Dê um pulinho lá, confira um vídeo dele que ficou muito bom, como sempre, né, cheio de detalhes. Então corram lá. Quem não é inscrito no canal Fenômeno, se inscreva lá, deixe o joinha no vídeo para ajudar a gente a divulgar para mais pessoas. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se ou do nosso Patreon. Entrem lá, dêem uma forcinha pra gente. Entrando em qualquer um dos dois, você tem acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp. Você gosta de ufologia, sobrenatural, mistérios, coisas inexplicáveis? Entra lá, você trocar uma ideia com a gente, trocar as informações, que eu adoro bater papo com a galera sobre isso e escutar relato. Nossa loja tá lá na descrição do episódio também, skinwalker.com.br, agora na Reserva Inc., com muitos modelos de camisas com a temática ufológica. Então, se você tá afim de uma camisa com uma pegada do outro mundo, dá um pulinho lá que tem um modelo que você vai gostar. Mas se quiser alguma coisa mais sofisticada, lá na Amazon tem. No nosso Instagram, onde vocês vão ver a foto que o Jackson citou, tem link para compras da Amazon. Tá lá em cima nos nossos destaques. Se você for comprar alguma coisa da Amazon, entra pelo nosso link. Custa nada essa forcinha pra gente. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E não se esqueçam que, por mais absurdo que pareça, aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.